Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, mais uma vez, lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Eu vou ler então para os irmãos, aqui o texto bíblico, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Bondoso Pai, mais uma vez pedimos que Tu fale conosco por meio da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui novamente em Filipenses, capítulo 2, e eu quero fazer aqui uma breve recapitulação com os irmãos. O capítulo 2 de Filipenses é um capítulo riquíssimo. Esse é um capítulo em que o apóstolo Paulo, ele encoraja aquela igreja a buscar a unidade, a comunhão. Ele encoraja os filipenses a serem unidos de alma. Isso está no capítulo 2, versículos 1 a 4. E ele encoraja a igreja a viver de maneira unida, porque, infelizmente, havia discórdias dentro daquela igreja, divisões dentro daquela igreja. E, por isso, ele encoraja aqueles irmãos. O interessante é que ele mostra que o caminho para essa unidade seria a prática da humildade. Então, ele coloca, olha, vocês precisam viver em unidade, considerando o outro superior a si mesmo. E o caminho que vai conduzir a essa unidade é vocês se livrarem do orgulho e vocês serem humildes no relacionamento uns para com os outros. Talvez alguém, então, pudesse levantar a mão e questionar, e não tem algo assim mais concreto, palpável, para a gente conseguir entender o que é humildade? E aí Paulo, no capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11, ele apresenta Jesus como exemplo de humildade. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Vocês querem viver unidos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aquele
que sendo Deus, que habitava a eternidade, se esvaziou. Ele abriu mão de sua posição para se tornar um de nós. E diz o texto que ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Paulo fala, olha, vocês querem viver em humildade, olhem para Cristo. Então vocês serão mais e mais unidos. Aí no capítulo 2, versículos 2 a 18, capítulo que falamos na semana passada, Paulo encoraja a igreja a desenvolver a salvação e ele próprio se apresenta como um exemplo de humildade. Cristo caminhou em humildade e morreu em humildade, morte humilhante na cruz. E aí Paulo dizia, eu também estou no mesmo caminho. Tanto que ele finaliza aí, irmãos, os versículos 17 e 18, falando da sua vida, né? Como uma vida sendo entregue, como libação, né? Como uma oferta ao Senhor. E agora chegamos no capítulo 2, versículos de número 19 até o versículo de número 30. E aqui Paulo vai mostrar mais 2 exemplos de humildade. O que nos chama a atenção é que o apóstolo Paulo, embora ele fosse extremamente doutrinário, por exemplo, o capítulo 2, versos 1 a 4, é um hino maravilhoso, profundamente teológico. Embora Paulo fosse extremamente doutrinário, teológico, profundo em seus argumentos, ele também era extremamente prático. Então ele mostra ali, de certa forma, o aspecto mais abstrato da teoria e depois ele mostra exemplos práticos. Ele diz, olhem para a minha vida. E agora ele diz, olhem para a vida de 2 outros homens, Timóteo e Epafrodito. E é sobre esses 2 homens que nós falaremos hoje, mostrando como esses homens foram um exemplo de piedade e de humildade na caminhada cristã, como eles caminharam nas pisaduras de Cristo e como eles servem de exemplo para nós. Deus é tão bom, meus irmãos, Ele deixa modelos no meio do seu povo. É por isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seria mais fácil se ele dissesse, sejam imitadores de Cristo como também eu sou, mas ele não diz isso. Ele diz, olhem para mim e sejam meus imitadores, como eu tenho sido imitador de Cristo. E aqui ele apresenta, além dele próprio como modelo, ele apresenta aqui 2 homens conhecidos muito da Escritura, Timóteo e Epafrodito. Então nós vamos começar aqui falando um pouquinho de Timóteo, né? E a primeira característica que percebemos nesse jovem é a lealdade. A lealdade. Veja que interessante. Ele diz aqui no versículo 19, espero, porém, no Senhor, eu tenho esperança no Senhor, no tempo oportuno, apropriado, de acordo com a vontade dele, eu tenho esperança mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha que interessante. Onde Paulo estava quando escreveu esse trecho? Ele estava preso, prisão domiciliar em Roma. Mas o apóstolo Paulo não estava sozinho. Ele estava preso, isolado, sem liberdade, mas ele não estava sozinho, ele contou com a presença, com o suporte e com o apoio de um jovem que tinha um pouco mais de 30 anos, esse jovem que se chamava Timóteo. E logo de cara, meus irmãos, nós já percebemos, olhando para a vida de Paulo, para o seu ministério e para essa carta, que ninguém é autossuficiente na missão, nem mesmo o apóstolo Paulo. Todo ministro que prega fielmente o Evangelho, que vive para o Evangelho, necessita sempre do apoio e do suporte da igreja. E aqui o apóstolo Paulo contou com o apoio e com o suporte desse jovem pastor chamado Timóteo. Paulo, ele amava muito Timóteo. Era aquela pessoa com quem ele tinha afinidade, ele não queria se afastar de Timóteo. Ele queria Timóteo perto, próximo. E embora Paulo entendesse que Timóteo fosse uma pessoa necessária naquele momento, afinal ele estava preso, embora o apóstolo
estivesse naquela condição, sendo muito abençoado com a presença de Timóteo, a gente percebe que o amor de Paulo pela igreja de Cristo era maior do que o amor dele pelo conforto pessoal. Ele amava Timóteo, se alegrava com Timóteo, Timóteo estava com ele naquela prisão domiciliar, mas ele entendeu que Timóteo seria mais útil e necessário indo até Filipos, indo àquela igreja, para receber informações de como aqueles irmãos estavam. Então Paulo diz assim, olha, Timóteo está comigo, Timóteo é fonte de bênção, mas eu estou agora enviando ele. O mais breve possível ele estará aí com vocês para servi-los. Paulo queria saber, diz aqui o texto, o estado de suas ovelhas. Ele queria saber como estava a sua igreja, porque por meio dessa informação ele iria se sentir mais animado, mais encorajado, mesmo preso. E Timóteo, meus irmãos, por sua vez, ele foi leal ao seu líder, completamente submisso e sujeito à orientação do apóstolo Paulo. Ele estava pronto a cumprir aquela missão, sair de Filipos e ir até Roma, uma viagem perigosa, cansativa, mas a gente percebe como Timóteo foi exemplo de humildade, e essa humildade se revela em sua lealdade, submissão e sujeição à liderança do apóstolo Paulo. Quando a gente é humilde, a gente se sujeita, a gente se submete, a gente obedece. Quando a gente não é humilde, a gente se levanta, a gente engrandece, a gente acaba resistindo qualquer tipo de direcionamento que Deus coloca em nossa vida por meio dos seus servos. Uma igreja humilde é uma igreja submissa e sujeita à sua liderança. Olha que interessante, versículo 20. Por que Paulo não escolheu outro, e sim Timóteo, para enviar até Filipos? Lembrando que Timóteo está com Paulo em Roma. Ele diz no versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele teve muitos colaboradores, vocês sabem disso, basta ler o livro de Atos, Barnabé, Tito, João Marcos e tantos outros, mas parece que Timóteo, ele assim se distinguia dos demais. Havia um relacionamento ali, uma afinidade entre eles, né? E o texto bíblico indica isso, quando ele coloca, pois a ninguém tenho de igual sentimento. Igual sentimento é, nós temos afinidade, nós pensamos a mesma coisa, a gente caminha junto, quando a gente senta para tomar um café, a gente está conectado, estamos indo para o mesmo lugar, essa é a ideia. Sabe aquela pessoa, aquele seu amigo, irmão ou irmã, que quando senta contigo, você fala, como a conversa foi boa, parece que essa pessoa pensa como eu, porque tem algumas pessoas que você vai conversar e ela pensa sempre, né, de forma contrária, né, você fala A, a pessoa fala B, mas tem algumas que você fala, eu gosto de estar com essa pessoa, porque ela pensa como eu, flui, os nossos propósitos de vida são semelhantes, e aqui está o apóstolo Paulo preso, mas ele fala, a ninguém tenho de igual sentimento, ele pensa como eu, ele tem a afinidade entre nós, e havia uma coisa que ligava Paulo a Timóteo nessa questão, que era a preocupação com a igreja de Filipos. O próprio Timóteo, diz aqui o texto, ele sentia um peso no coração, quando ele pensava nos filipenses, e ele desejava sinceramente cuidar dos interesses dos filipenses. Ele queria estar junto daquela igreja e cuidar daquela igreja. E Paulo até coloca assim, é bem diferente de outros, porque há outros que buscam o seu próprio interesse e não o interesse de Cristo. Ele está fazendo um contraste com Timóteo. E esses outros, possivelmente, são aqueles obreiros que trabalhavam em Roma, nas igrejas de Roma, mas que não se importavam com o sofrimento do apóstolo Paulo. Paulo fala sobre esses obreiros no capítulo 1, versículos 15, 16 e 17.
Basta você ler lá, ele vai falar desses obreiros que buscam o seu próprio interesse, que pregam a Cristo, mas não pregam a Cristo com a motivação correta. Mas bem diferente desses obreiros interesseiros, Timóteo estava ali buscando, em primeiro lugar, o interesse de Cristo. E aqui a gente descobre uma outra lição importante. Veja bem, quando nós olhamos para Paulo e o seu ministério, nós pensamos assim, nossa, mas quanta coisa esse homem fez, quanta coisa. Veja, num contexto em que não havia tecnologia como a nossa, não havia meios de transporte como os nossos, contexto difícil, complicado, de perseguição, as estradas perigosas, e Paulo está lá realizando a missão. De igual forma, Timóteo. E a gente percebe, meus irmãos, que nós tornamos servos úteis do reino de Deus e na igreja de Deus, quando nós aprendemos a colocar os interesses do reino de Deus acima e na frente dos nossos interesses pessoais. Você fala assim, pastor, eu quero ser um instrumento útil na igreja e quero que a minha vida seja fonte de bênção para a igreja e também para aqueles que estão fora da igreja. Então você precisa ter um coração aberto, um coração abnegado, aquele espírito altruísta, aquele espírito que se preocupa muito mais com o bem-estar da igreja e com o bem-estar daqueles que estão ao seu redor do que com o próprio bem-estar pessoal. Eu quero fazer mais. Para fazer mais é preciso ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Meus irmãos, é a humildade que nos conduz ao altruísmo. Sem humildade não há altruísmo. Nós fazemos, às vezes, pouco, e a gente olha para a nossa vida, né, e descobrimos, nossa, mas eu estou atuando tanto nessas áreas, mas parece que para a igreja, para o reino, eu tenho feito tão pouco. E às vezes nós fazemos pouco mesmo, e muito pouco, porque nós estamos focados demais em nós mesmos. E quando nós ficamos focados em nós e no nosso reino, nós acabamos colocando de lado e nos esquecemos da prioridade que é a expansão do reino de Deus. A nossa prioridade precisa ser a expansão do reino de Deus. Então, a humildade, ela nos conduz a esse espírito altruísta. Timóteo está ali. Quem é Timóteo? É aquele que não procura os seus próprios interesses, ele olha para fora. Ele quer cuidar da igreja e expandir o evangelho. Quem faz mais no reino é aquele que deixa um pouco os seus próprios interesses de lado para poder servir melhor, com mais intensidade, com mais tempo, com mais recursos. Se a gente prioriza o nosso reino, apenas as nossas questões pessoais, o reino acaba ficando em segundo plano. Mas Timóteo se destaca, meus irmãos, também por ser um servo, né? Ele era leal e foi leal ao apóstolo Paulo, manifestou um espírito altruísta, e veja ainda, aí no versículo de número 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Essa expressão, como filho ao Pai, é tão profunda, né? Naquela época, o filho aprendia a profissão com o pai. Aliás, até há um tempo atrás, em nosso próprio país, era assim, né? O filho aprendia a profissão com o pai. Ele ficava observando o pai, ia para o trabalho junto com o pai, e aprendia a fazer aquilo que o pai fazia. Paulo está pensando exatamente nessa ideia, e ele está dizendo, Timóteo, como filho, ele aprendeu comigo, ele aprendeu sobre a fé cristã comigo, ele aprendeu sobre o ministério cristão comigo, ele foi instruído aos meus pés, como um pai ao filho. Timóteo é como um filho para mim, e durante 10 anos, mais ou menos, meus irmãos, Timóteo foi testado, ele caminhou com Paulo. Paulo diz aqui, ele foi provado na batalha. Timóteo era jovem, mas foi colocado ali na linha de frente. Timóteo
foi provado na fornalha, e veja, ele se transformou num instrumento útil, valioso, precioso para o reino de Deus. E Paulo ainda coloca que os filipenses conheciam Timóteo. Ele fala: e vocês conhecem o caráter aprovado desse jovem. Porque quando Paulo esteve em Filipos, está lá em Atos capítulo 16, Timóteo estava com ele. Timóteo não foi preso em Filipos, mas Timóteo estava com Paulo, estava junto dele e de Silas. Então os filipenses conheciam Timóteo. O seu caráter foi provado e aprovado. E por essa razão, Paulo, ele está tranquilo com a decisão. Olha, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Ele não sabia ainda qual seria o resultado daquela audiência, do seu julgamento, mas ele estava também confiante com a possibilidade de um livramento. Ele diz aqui no versículo 24, olha, eu vou enviar Timóteo até Filipos, a vocês, e no verso 24 ele diz, e eu estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Como isso era apenas uma possibilidade, ele tinha essa esperança, ele resolve enviar antecipadamente o melhor, o mais preparado, aquele que estava ali ao seu lado, cumprindo a sua missão, o jovem Timóteo. Então, quando você pensa no reino de Deus, lembre-se de exemplos como Timóteo. Irmãos, o apóstolo Paulo usa uma expressão aqui muito forte, ele fala assim, Timóteo serviu o evangelho comigo. Olha que interessante, esse verbo serviu aí, ele era aplicado aos escravos naquela época. Aos escravos. Qual que é a ideia aqui, meus irmãos? É que os escravos, eles serviam noite e dia, eles serviam no limite máximo, eles iam dormir tarde, acordavam cedo, eles serviam nas tarefas mais cansativas, mais arriscadas, mais perigosas, e é esse verbo que o apóstolo Paulo aplica a Timóteo, dizendo, ele serviu como um verdadeiro escravo, ele abriu mão de sua vontade, ele abriu mão de seus interesses, ele colocou sob o senhorio de Cristo e serviu o evangelho comigo. Ele colocou os seus interesses e a sua própria vontade de lado. Esse era Timóteo, pronto para servir até as últimas consequências. Só para os irmãos terem ideia, quando Paulo escolheu Timóteo para sair de Roma e ir até Filipos, são aproximadamente 1.300 quilômetros. Ida, 1.300 quilômetros, volta. Como eu disse, uma viagem cansativa, não era de avião, primeira classe. Uma viagem perigosa. Ele podia enfrentar não só animais ferozes, mas também bandidos na estrada. Ele podia ser morto, uma viagem complicadíssima. Mas Timóteo estava lá, pronto para fazer o que era necessário, visando o conforto, a edificação e o bem da igreja de Cristo. Aí você fala assim, hoje, pastor, será que a gente também precisa se sacrificar tanto? Irmãos, a gente precisa compreender que quando o ministério não nos custa nada, ou quando ser cristão para você não custa nada, ou ser membro da igreja não custa nada, quando não custa nada o ministério, também nada realiza esse ministério. Nada realiza. Veja bem, há um preço, irmãos, que cada um de nós precisa pagar. Não é o preço da cruz, porque isso já foi pago. A nossa salvação e vida eterna estão garantidas, e louvado seja o Senhor por isso. Mas a gente não pode se esquecer que há um preço a ser pago. Você fala, que preço, pastor? Esse preço que nós precisamos pagar pode ser o nosso tempo, pode ser os nossos recursos, pode ser a nossa paciência, pode ser o nosso serviço. Há um preço, irmãos, a ser pago para que a palavra de Deus avance. Nós não fazemos a missão de Deus com os braços cruzados, nós fazemos a missão de Deus com os braços abertos e com as mangas aqui arregaçadas. A gente precisa se envolver para que o trabalho aconteça. E às vezes
É preciso fazer essa reflexão, ainda que ela seja um tanto quanto dura, e a reflexão é a seguinte: quanto custa para nós sermos cristãos, discípulos de Cristo? Quanto custa para nós sermos membros da primeira igreja presbiteriana de Itajaí? E eu encorajo todos, vamos dar um passo à frente e vamos servir o nosso Deus e obedecê-lo com o melhor, como um escravo que se coloca aos pés de seu Senhor. Eu e você nos colocamos aos pés do nosso Senhor Jesus e dizemos: estamos aqui, Senhor, prontos para servir. Timóteo está ali. Ele é leal, ele é altruísta e ele é servo, porque ele era humilde. Agora vamos caminhar um pouquinho e vamos ver o versículo 25, quem é o outro exemplo? É um nome diferente, né? Epafrodito, olha lá. Ele coloca assim como o segundo exemplo aqui de humildade: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Quem era Epafrodito? Epafrodito, tudo indica, era um líder lá na igreja de Filipos, era um homem muito importante na igreja de Filipos. E os filipenses decidiram enviar Epafrodito até Roma, para suprir ali as necessidades e carências do apóstolo Paulo. Agora imagine Epafrodito, ele vai até Roma, ele chega em Roma, procura a prisão ali, né, onde Paulo estava, aquela prisão domiciliar. Ele estava arriscando a sua própria vida, e ele foi visitar Paulo para cuidar das necessidades de Paulo, para levar uma oferta ao apóstolo Paulo. Se nós olharmos aqui, irmãos, no capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo fala um pouquinho dele. Aliás, capítulo 4, 28 não, meus irmãos, é o capítulo de número... eu perdi o texto aqui, irmãos. Isso também acontece com o pastor. Achei. Eu falei 28, mas era 18, porque o 28 não existe. Diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Epafrodito, quando chegou em Roma, ele ficou doente, muito doente. Ele chegou às portas da morte. Depois ele se recuperou. E quando ele estava recuperado, o apóstolo Paulo tomou uma decisão: Epafrodito, você já trouxe a oferta, está tudo certo, pode retornar a Filipos. E Paulo o envia de volta a Filipos. Ele era um líder, assim, preocupado com as suas ovelhas. E ele estava enfermo em Roma, ele sabia que os filipenses estavam preocupados com ele, porque já tinham recebido notícia acerca da sua enfermidade, e Paulo diz: Epafrodito, vai na paz, você já fez sua missão, você já pode retornar a Filipos. E Epafrodito, com muita alegria, ele retorna a Filipos, para a alegria também daqueles irmãos. Agora, veja como Paulo descreve, meus irmãos, esse homem. Olha que impressionante. Ele fala assim, Epafrodito, ele chama aqui de meu irmão, está vendo? Versículo 25, ele chama de cooperador, e ele chama de companheiro de lutas. Paulo chama esse homem de meu irmão. Como é bom, não é? Naqueles momentos difíceis da vida, no isolamento, na provação, você ter alguém ao seu lado que você possa chamar de meu irmão, minha irmã. Isso indica afinidade também, proximidade, é uma afeição. E Paulo diz: olha, Epafrodito chegou e ele é o meu irmão. Além de meu irmão, alguém com quem Paulo podia contar, Epafrodito também é chamado de cooperador. Ele trabalhou ao meu lado, ombro a ombro na missão. Ele foi meu cooperador, trabalhou comigo. Ele também ama a igreja, ele se preocupa com a igreja. E às vezes
A gente olha Paulo aqui falando, né? Epafrodito foi meu irmão, meu cooperador. Pense nisso. Irmãos, nós devemos aprender a cooperar no reino de Deus e na igreja de Deus. Às vezes a gente tem que olhar para a igreja e pensar assim, ou levantar o seguinte questionamento, né? Como eu posso cooperar? Ou onde eu posso cooperar? Ou com quem eu posso cooperar? Onde eu posso atuar? Como eu posso aliviar a carga de outros irmãos que estão à frente de várias atividades e ministérios da igreja? Paulo olhava para o lado e encontrava meu irmão Epafrodito, e ele é o meu cooperador, trabalha ao meu lado. E a última expressão que ele utiliza é companheiro de lutas, está vendo? Nós temos muitos companheiros, né? Nós temos companheiros aí de churrasco, companheiros de viagem, companheiros de futebol, não é mesmo? Nós temos os nossos companheiros na caminhada cristã, mas o melhor companheiro é o companheiro de lutas, é o companheiro que está na luta contigo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ser companheiros de lutas e nós precisamos de companheiros de lutas, quando o assunto é a batalha pelo Evangelho de Cristo. Então, Paulo diz assim, Epafrodito é uma bênção, ele é o meu irmão, ele é o meu cooperador, e ele é o meu companheiro. Do quê? Ele é o companheiro de lutas. Lutas aqui é a ideia de batalhas. Ele está à frente comigo, ele vai comigo, ele não me abandona. Porque é duro, né? Você está lá no campo de guerra, você começa a ser metralhado, e aí você olha para o lado direito, você não vê ninguém. Você olha para o lado esquerdo, você não vê ninguém. Você olha para trás, todo mundo correu, e você está ali, sozinho, não tem ninguém ao seu lado, para te defender e para avançar contigo. Bom, Epafrodito, ele era esse homem, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e aqui o versículo 27 diz que ele era um servo e um mensageiro. Aqui fala da enfermidade com mais detalhes, diz assim, com efeito adoeceu mortalmente. Era um homem de Deus, mas ficou doente. Hoje em dia, né, o crente não pode ficar doente. Olha aqui, Epafrodito, adoeceu mortalmente. E o texto nem diz que Paulo impôs as mãos sobre ele e resolveu o problema dele, não. Ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, olha o que Paulo diz, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Estava lá Epafrodito, adoentado, acamado, à beira da morte. Ele estava apenas aguardando ali o seu fim, e todos pensavam, olha, ele vai morrer, ele não vai voltar mais para Filipos, chegou o fim para ele. Mas naquele contexto, né, meus irmãos, eu acho isso tão maravilhoso, da missão, do reino, da obra. Deus, ele envia recursos, e Deus sustenta os seus servos. Aí a gente vê assim, Epafrodito lá quase morrendo, ao lado de Paulo, e um raio da graça, né, sai lá do trono da misericórdia de Deus e vai em direção àquele servo Epafrodito, que o atinge em cheio, e ele é levantado. E aí Paulo diz assim, olha, Deus se compadeceu não só dele, poupando-lhe a vida, mas Deus se compadeceu de mim, porque Deus me poupou de uma tristeza ainda maior, porque ele estava preso e ainda podia perder o irmão, o cooperador, o companheiro de lutas. A tristeza seria muito maior. Deus se compadeceu de mim também, poupando a vida desse homem. Veja, irmãos, que interessante, o verso 28, ele diz assim, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Nós não queremos nos afastar das pessoas que nós amamos, e nós não queremos nos afastar das pessoas que são úteis e valiosas no reino de Deus. Paulo, ele poderia ter pensado assim, não, Timóteo é precioso, vai ficar aqui comigo, vamos mandar o piorzinho lá para Filipos, né? Se morrer no caminho não vai nem fazer falta. Não, ele manda o melhor. Epafrodito, esse camarada, ele é o meu irmão, ele é cooperador, ele é companheiro, está aqui comigo, não vou mandar ele de volta não. Aliás, os filipenses também não estavam ali pedindo para que ele retornasse, estavam preocupados com ele.
Mas olha o que Paulo faz, surpreendentemente, não revela nenhum tipo de egoísmo, meus irmãos. Embora a condição fosse difícil, ele abre mão do seu irmão, do seu cooperador, do seu companheiro, para que a igreja de Jesus Cristo fosse beneficiada e consolada com a presença do seu líder. É como se Paulo dissesse: eu prefiro sofrer e abrir mão de quem é precioso para mim, para que o reino de Deus cresça. Eu prefiro abrir mão e sofrer aqui sozinho, para que aquela igreja seja consolada, seja abençoada com o retorno do seu líder. E Paulo diz assim: eu fico até imaginando Epafrodito chegando ali em Filipos, e a igreja preocupada, ansiosa com o seu líder, abraçando Epafrodito, e nossa, ele está aqui, ele está vivo, né? Ele não morreu. A alegria que seria para aquela igreja. E Epafrodito, ele não questiona o plano do apóstolo Paulo. A gente percebe mais uma vez a humildade. Um homem que era flexível, né? Ele é aberto, ele é fácil de lidar. Tem gente que é difícil de lidar. Epafrodito era fácil de lidar. É o homem que ama a missão. É o homem que deseja estar onde ele será mais útil para o reino. Ele está disposto a seguir aquela orientação. E é sempre assim, meus irmãos, a humildade, ela nos faz, ela gera em nós essa sujeição aos planos de Deus, ainda que os planos de Deus sejam contrários aos nossos planos pessoais. Quem é humilde aceita ir onde Deus manda e aceita fazer o que Deus pede. Quem é humilde não inventa desculpas, mas faz o que Deus exige, sem questionar, sem criticar, sem colocar empecilhos, sem murmurar, porque esse é, meus irmãos, o nosso chamado. E aqui vemos Epafrodito, irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, é o servo enviado. E vemos também o desprendimento do apóstolo Paulo. E por fim, Paulo deixa uma recomendação importantíssima, que nós até citamos muito essa expressão, e muitos nem sabem de onde que vem, né? Mas olha o que diz o verso 29. Paulo diz assim: recebei-o, pois, do Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha que expressão forte. Por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Pensa bem, é uma palavra dura, né? Eu cheguei, pastor, às portas, assim, desse sacrifício pela causa de Cristo, às portas da morte. Que expressão pesada. Epafrodito, ele está retornando para Filipos, e ele podia ser recebido, ele seria recebido com alegria, mas talvez alguns iriam questionar: mas você já voltou? Uma viagem tão longa, já retornou tão cedo? E aí Paulo, ele exorta os filipenses a receberem aquele servo com toda alegria e honra. Recebam, quando chegar Epafrodito, recebam ele com todo apreço. Recebam ele em máxima consideração. Façam uma festa para ele. Façam um churrasco para ele. Levem ele para sua casa. E honre homens como esse, como Epafrodito, ministro do Evangelho. Uma coisa que a gente aprende aqui, quando a gente olha para Epafrodito, o líder daquela igreja, uma coisa simples, mas que às vezes a gente se esquece. Irmãos, o pastor da igreja, ou o ministro do Evangelho, ou o missionário, nós não somos melhores, os pastores não são melhores, eles não são superiores. Irmãos, nós somos todos iguais no reino de Deus. Nós temos dons diferentes, mas somos todos iguais no reino de Deus. Somos todos membros do mesmo corpo. Mas a igreja nunca pode se esquecer, quando a igreja olha para o seu pastor, ela precisa ter apreço, consideração, respeito, e ela precisa tratar o seu pastor com honra, mesmo que o seu pastor tenha defeitos. Porque Epafrodito não era perfeito.
Por que isso é importante, irmãos? Porque lá em Hebreus, capítulo 13, verso 17, está escrito: obedeçam aos seus líderes. Na versão corrigida diz: obedeçam aos seus pastores. E submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Então aqui está Epafrodito, o homem que foi até Roma, que não buscava fama, que não buscava sucesso, que não desejava ser um missionário conhecido, respeitado, mas o homem que serviu com humildade, que foi cooperador, que foi irmão, que esteve ao lado do apóstolo Paulo, que foi às portas da morte por causa da obra de Cristo, que estava disposto a morrer para suprir as necessidades daquele servo. E esse homem que se humilhou e colocou a sua vida em risco pelo Evangelho, ele se torna um homem honrado e respeitado. E a Bíblia diz isso: os que se humilham serão quê? Exaltados. Tanto Pedro quanto Tiago dizem isso, mas os exaltados, aquele que é o pavão, né, que quer a atenção de todos e a honra, e que busca isso, esses serão humilhados. O reformador João Calvino, falando sobre Epafrodito e sobre essa situação que ele enfrentou, ele disse assim: ele preferia ser negligente quanto à saúde, ou seja, arriscar a sua própria vida, a ser deficiente no dever. Ele está disposto a, se necessário, perder a sua saúde e a sua vida, mas ele não quer ser deficiente no dever, na missão. E assim devemos ser nós, meus irmãos, como igreja. Devemos honrar aqueles que se sacrificam pela vida da igreja. Eu quero finalizar aqui deixando algumas lições dessa passagem antes de orarmos. Olhando para a vida desses dois homens, Timóteo e Epafrodito, a gente pode também extrair algumas lições para a nossa vida, para sairmos daqui e colocarmos essa vestimenta, né, no nosso dia a dia. A primeira lição que eu acabei de falar e eu retomo é a seguinte: humildade se expressa por meio de submissão, sujeição, e não apenas isso, mas honra. A gente precisa tratar com apreço, meus irmãos, a liderança espiritual que Deus designou para estar à frente da igreja. Às vezes a gente falha nisso, por quê? Porque a gente se rende àquele espírito do espectador. Às vezes o crente, ele olha para a igreja como aquele camarada que está no estádio, comendo pipoca e tomando refrigerante. E ele está na arquibancada, ele fica comentando o jogo, ele critica o jogo, ele critica o técnico, critica os auxiliares do técnico. Ele está ali apenas comentando o jogo, criticando, dando as suas opiniões, mas ele não tem coragem de descer ao campo e se envolver com o trabalho. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, de que é preciso honrar, respeitar e amar a liderança da igreja, porque nós necessitamos de apoio e de suporte. Somos fracos, falhos, frágeis, temos um monte de necessidade. A segunda lição que a gente aprende aqui, olhando para esses homens, diz respeito àquilo que eu falei também há pouco, da busca do interesse. Irmãos, nós temos buscado, em primeiro lugar, os interesses do reino de Deus, e temos buscado esses interesses acima e na frente dos nossos próprios interesses. Isso é muito importante porque, veja, você está aqui nessa manhã e você tem planos para a sua vida, planos pessoais, planos familiares, você tem objetivos na sua vida e não há nenhum problema, e você pode continuar fazendo os seus planos e você pode continuar buscando a realização dos seus sonhos. Faça planos, sonhe e corra atrás deles, mas nunca deixe o reino de Deus do lado de fora. Irmãos, vida cristã, testemunho, evangelismo, missões, essas coisas elas fazem
é parte integral do que nós somos como filhos e filhas de Deus. É como disse o presbítero Patrick nessa manhã, é uma visão ampla do reino. O nosso trabalho é para o reino, a nossa família, educamos os nossos filhos para o reino. Deus colocou os vizinhos que colocou ao nosso redor, não é só para a gente se alegrar com eles, mas Ele colocou porque há um propósito relacionado ao reino, o nosso testemunho, a sua vida, os dons, os talentos, tudo. Então busque sempre os interesses do reino de Deus em primeiro lugar. Uma terceira lição que eu deixo ainda para nós nessa manhã: Timóteo foi provado no fogo, aprovado, e se tornou um instrumento útil no reino de Deus. Às vezes a gente fala assim: Senhor, por que eu estou passando por isso, né? Eu não entendo porque eu estou nesse momento da minha vida. Parece que as portas estão se fechando e o fogo começou a ferver, fogo da provação. Nunca se esqueça que as provações de hoje, está difícil, mas elas preparam você para a missão amanhã. Deus está te preparando agora para coisas que serão realizadas amanhã, depois de amanhã, no futuro. Então não desanime, mas lembre-se que essa é a melhor escola, é a escola de Deus para a sua vida. Dói, machuca, mas é o processo que Deus utiliza para nos forjar e nos preparar para a missão. E a última lição, irmãos, que eu deixo ainda para nós: Paulo chama Epafrodito de companheiro de lutas, de batalhas, né? Preste atenção nisso. Quanto mais você servir a Deus, você fala: pastor, eu quero servir realmente a Deus. Quanto mais você servir a Deus, quanto mais à frente você estiver na batalha, quanto mais comprometido você for com a Bíblia, com a igreja, com uma vida de piedade, quanto mais envolvido você for com o reino de Deus e amar a missão e a evangelização dos perdidos, pode acreditar que quanto mais envolvimento, mais serão as batalhas. Irmãos, o diabo, ele não se preocupa com quem está de braços cruzados e pouco se importa com a vida da igreja. O diabo não está preocupado com aqueles crentes, né, que não fazem nenhuma diferença no reino de Deus. Agora, se você veste a camisa, se você se envolve com a igreja, se você ama a palavra, se você prega a palavra, pode acreditar que a luta espiritual será maior. Certamente será maior. Mas eu aqui concluo dizendo o seguinte: por onde quer que Deus nos levar? Deus levou Paulo de Jerusalém como prisioneiro em Roma, e lá ele serviu. Deus enviou também Timóteo juntamente com Paulo para servi-lo, e depois enviou Timóteo para Filipos, e Deus enviou Epafrodito de Filipos para Roma, e depois de Roma de volta para Filipos. Irmãos, nós somos mensageiros de Deus. Onde quer que Deus nos leve, seja para o outro lado do mundo, ou seja do outro lado da rua, seja na outra cidade, ou seja do lado, no vizinho, onde quer que Deus leve você, nunca se esqueça que você tem uma mensagem de salvação, de encorajamento, de fé, de esperança para o pecador. Você e eu não estamos aqui por acaso. Se nós estamos aqui e não fomos levados pelo coronavírus, ou por uma outra coisa qualquer que seja, é porque Deus tem um plano. Então seja um servo humilde, como Cristo, como Timóteo, como Epafrodito e como o apóstolo Paulo. Vamos orar? Pai, nós olhamos nesta manhã para a Tua palavra e percebemos que às vezes falhamos porque ficamos à distância. Temos medo, parece, de nos envolver mais. Opinamos, mas efetivamente não fazemos às vezes a diferença. E queremos, Pai, pedir perdão. Concede a nós espírito de humildade, porque é a humildade
que vai nos conduzir à lealdade, à submissão e à honra aos nossos líderes. Concede-nos humildade, porque é a humildade que gera em nós espírito altruísta, que se preocupa com a igreja e com o reino. Ó Deus, quebranta o nosso coração e nos conceda mais humildade, porque é a humildade que gera em nós esse espírito também de amor, de companheirismo, de cooperação com o reino. Ó Deus, quebranta o nosso coração e produza o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque é esse sentimento de humildade que nos leva à missão, a nos comprometermos com a mensagem, a olharmos mais para fora e menos para dentro. Ó Deus, quebranta o nosso coração, Pai, e nos ajude também a nos espelharmos em Cristo Jesus e nos servos que o Senhor mesmo nos concedeu como modelo enquanto caminhamos pela terra. Abençoa a tua igreja, abençoe, Pai, essa igreja local, fortalece a nossa comunhão, fortalece, Pai, a nossa visão, fortalece, ó Deus amado, a liderança dessa igreja, renova-nos pelo poder do Teu Espírito Santo e levanta-nos, Pai, para que cumpramos o Teu querer e a Tua vontade em nossa vida. Ó Deus, nos livre do comodismo, nos livre daquela letargia, daquele espírito sonolento, Pai, que simplesmente olha e comenta. Nos dê a graça de nos colocarmos realmente à frente e fazermos o que precisa ser feito e contribuirmos, Pai, para que haja maior unidade, comunhão e avanço do Teu reino. Nós oramos, Pai, pedimos a Tua bênção, porque somos totalmente necessitados e carentes de Ti. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.